iniciar, meu filho. Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje, bem-vindos a mais um dia de aula. Hoje, a nossa aula vai ser sobre operações. Nós vamos falar sobre as operações básicas da matemática: adição, subtração, multiplicação, divisão. Também vamos falar sobre potenciação e radiciação. Meu áudio está desligado, tá? Antes de iniciar, eu quero perguntar a vocês se vocês têm alguma dessas operações que vocês consideram a mais difícil, ou que vocês têm alguma dificuldade, se vocês acham complicado trabalhar com multiplicação, com divisão. Se vocês têm alguma dificuldade em resolver potenciação, radiciação, eu quero que vocês me respondam. Eu tenho dificuldade em tudo. Em tudo. Bom, a gente vai tentar ao máximo ajudar vocês nessas operações. Eu quero que vocês saiam dessa aula hoje sabendo realizar todas essas operações, tá? A gente vai tentar o máximo possível clarear a mente de vocês sobre essas operações. Mas alguém tem alguma dificuldade em alguma dessas? Para mim. Divisão, né? Desafio em tudo. Depois a gente vai tentar ajudar a tirar essas dúvidas de vocês. Eu quero que vocês saiam daqui. Eu quero que vocês participem dessa aula. Se vocês não estiverem entendendo, vocês podem falar. Repita. Que a gente volta e repete. Essa aula aqui vai ser praticamente assim, uma revisão. A gente vai tentar. Assim, eu perdi uma aula, né? E a metade de outra. E, assim, eu tenho a minha... No meio das aulas que eu tô tendo aqui, aí eles mandam um link, eu tenho que entrar nas aulas do colégio, é por isso que fica dificultoso para mim. Tudo bem. Você fica aqui até quanto você puder, tá? Quando chegar o link da aula da sua escola, você entra. A gente não pode atrapalhar essa aula de vocês da escola, tá? Enquanto você estiver por aqui, participe. Se você tiver alguma dúvida, você pode falar, você pode pedir para a gente repetir. Porque a gente quer fazer essa aula aqui com vocês, uma revisão mesmo, para vocês saírem daqui mesmo, sabendo mesmo, fazer todas essas operações, tá? Vai ser uma revisão. Porque essas operações aqui, elas já são conhecidas, vocês já vêm utilizando ela há muito tempo, então a gente só vai relembrar vocês a como fazer uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, a potenciação e a radiciação, que é uma coisa que não é nova para vocês, né? Todo mundo já viu em algum momento. Então a gente vai começar, tá? Aí vocês podem falar, se tiver com alguma dúvida, quiser que eu repita, a gente repete, tá bom? Pode passar, Ana. Ô, Francisco. Operações matemáticas. As operações matemáticas abrangem os cálculos que são utilizados para a resolução de equações. Basicamente, tem-se a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação, que apesar de abranger um raciocínio simples, tem uma importância para a realização de qualquer cálculo matemático, como, por exemplo, na tabuada. A gente vai começar com adição e subtração. Essa operação matemática também é conhecida popularmente como soma. A gente sempre fala soma, a gente não fala adição, a gente fala mais soma, né? Assim, vou somar, aquela soma. A gente não fala mais assim, vou fazer adição, a gente popularmente chama soma. O resultado final da adição é chamado de total ou soma. O resultado é soma ou total. E os números utilizados são parcelas. Os números... eu tenho aqui a operação 6 mais 2. 6 é a parcela e o 2 parcela. 8 é a soma ou total, o resultado. Entenderam? Quando eu falo 6 mais 2, o 6 é parcela, o 2 é parcela, o 8 soma ou total. A subtração abrange a redução de um número por outro. Os seus elementos são minuendos, subtraem a diferença ou o resto.
menos aqui é o sinal utilizado na operação. O 8, eu tenho aqui 8 menos 2. 8 minuendo, o 2 subtraindo, o 6, diferença ou resto. Muita gente confunde minuendo com subtraindo. Propriedades da adição. O elemento neutro. O elemento neutro da adição é o zero. Qualquer número que eu somo com zero é igual a ele mesmo. O elemento neutro é o quê? Eu somar um número com zero e o resultado ser ele mesmo. E isso eu chamo de elemento neutro. O elemento neutro da adição é o zero. Aqui, 6 mais 6, 6. A comutatividade. A ordem de duas parcelas não altera o resultado final. Eu somar 8 mais 2 é igual a 10. E eu somar 2 mais 8 também é 10. Essa ordem não vai alterar o meu resultado. Se eu pegar 5 mais 3 é 8, é a mesma coisa que eu pegar 3 mais 5 também vai ser 8. Essa comutatividade é eu mudar a ordem das parcelas e mesmo assim não alterar o meu resultado. Até aí, estão entendendo? Tiago respondeu sim. Luiz Eduardo sim, a Daiane sim. A adição é a operação, digamos que a mais fácil de se resolver é a adição, no meu ver, né? Associatividade. A ordem de mais de duas parcelas também não altera o resultado, mas é necessário considerar a regra do uso dos parênteses, que significa que deve-se iniciar a adição a partir do que está dentro dele. Essa associatividade, eu tenho a soma, eu posso pegar primeiro os dois últimos fatores e somar, colocar ele em parênteses. Eu somo quem está no parênteses, depois eu somo quem está fora. Ou eu posso pegar os dois primeiros, colocar em parênteses, realizar a soma e depois somar com quem está fora. Sendo que eu tenho que somar primeiro quem está dentro do parênteses. Aquela regra básica, quem está dentro do parênteses resolve primeiro. Aqui eu tenho 8 mais 2 mais 1. Eu peguei primeiro quem? O 2 mais 1. Somei os dois. E depois somo com 8, que deu 11. Aqui eu peguei primeiro quem? O 8 mais 2. Somei. Depois eu somei com 1, que deu 11. Números negativos e positivos. Os números positivos e negativos podem ser somados, mas existem algumas regras que devem ser consideradas. Quando os números possuem sinais diferentes, negativos e positivos, o resultado acompanhará o sinal do número maior. Aqui, eu tenho menos 3 mais 4. Deu 1. Por que que deu 1? Porque o 4 é maior do que o 3, não é? Então, acompanhou o sinal do 4. Já no caso de dois números negativos, o resultado também será negativo. Por que vai dar negativo? Porque vai ter o jogo do sinal aqui. Eu tenho menos 8 mais menos 7. Deu menos 1. Bem, boa tarde, pessoal. Agora a gente vai falar aqui um pouco sobre Jefferson, as propriedades da subtração, né? O resultado é alterado no caso de mudança na ordem de apresentação dos valores. E nesse caso, a diferença terá o sinal trocado. Um exemplo aí que a gente tem, ó, 8 menos 2 igual a 6, é diferente de 2 menos 8, que é igual a menos 6. Que no caso, se o maior número tiver com sinal menor, tiver com sinal negativo, a gente conserva o sinal ou repete e subtrai. No caso, dá menos 6. E na subtração não existe elemento neutro, né? Como na adição, o elemento neutro é o zero. Na subtração não tem propriedades, viu?
Certo, bora lá, multiplicação. Boa tarde, gente. Desculpa a demora. Boa tarde, chefe. Vamos lá. A multiplicação está intimamente relacionada à ação, pois pode-se dizer que ela é a soma de um número pela quantidade de vezes que deverá ser multiplicado. Ontem, né, a gente estava vendo lá sobre razões, as grandezas, e lá é bem utilizada a multiplicação, tanto a multiplicação quanto a divisão. O símbolo mais conhecido é o X, mas muitas pessoas utilizam o asterisco ou ponto para representar essa operação. Os nomes dados, aos seus elementos são fatores e produtos. Vejamos um exemplo. 4 fator vezes 4 fator é igual a 16. Essa é a operação que vocês conhecem bem, né? Na divisão, dividir dois números em partes iguais. Essa operação tem os seguintes elementos: o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. O sinal utilizado é esse aqui, né, que vocês estão vendo aqui, sinal de divisão. Mas podemos ver também os sinais, esse outro, e 2 pontos. Observe um exemplo. 31 é o dividendo, dividido por 2, igual a 15, que é o quociente, e o 1, que é o resto, que é o que sobra. As propriedades da multiplicação. Comutatividade. A ordem dos fatores não altera o produto. Independente de onde sejam colocados aqui, né, sempre vai dar o mesmo resultado. 4 vezes 2, 8, ou 2 vezes 4, 8. Do mesmo jeito, não altera. A associatividade. Quando tem mais de 2 fatores, não importa a sua ordem, pois o resultado será o mesmo. 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 30. Ou 3 vezes 5 vezes 2, 30. Tá? Sempre será o mesmo resultado. Distributividade. Quando temos que multiplicar e somar, devemos iniciar o cálculo pela multiplicação, mesmo que a soma esteja dentro de parênteses. Exemplo, 2 vezes 3 mais 6 igual 2 vezes 3 mais 2 vezes 3 igual a 6 mais 6, que é igual a 12. Um elemento neutro. Número 1, sendo que qualquer número multiplicado por ele resultará nele mesmo. Ó, peguem essa dica bem aí, não esqueça. E todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, tá? As propriedades da divisão. A ordem dos elementos altera o resultado final, pois não é comutativa, assim como não é na multiplicação. Na divisão, a ordem dos fatores altera o produto, tá? O resultado. Exemplo, 8 dividido por 2 é 4. É diferente de 2 dividido por 8, corresponde a 0,25. Totalmente diferente da multiplicação. Não é associativo. Na divisão, os parênteses devem ser resolvidos primeiro. Exemplo, 6 dividido por 3, dividido por 3, é igual a 3 dividido por 3, que resulta em 1. É diferente de 6 dividido por 3, dividido por 3, igual a 6 dividido por 1, que resulta em 6. O elemento neutro, número 1, ou seja, o valor dividido por ele terá como resultado ele mesmo, igual na multiplicação. Números positivos e negativos. Os sinais interferem no resultado final. Sendo assim, quando forem iguais, ele fica positivo, mas quando forem diferentes, ele fica negativo. Isso daqui vocês já sabem, né? Se tiverem esquecido, ó, anotem aí, ó, que os sinais diferentes, ele é positivo. Sinais diferentes, ele é negativo, e sinais iguais é positivo, tá? Ó, 10 positivo dividido por 5 positivo, 2 positivo. Menos 10 dividido por menos 5, 2 positivo. Ou seja, como é, meu Deus? Os sinais iguais fica positivo, e sinais diferentes é negativo. Aqui, ó, um exemplo. Potenciação, propriedade da divisão, tá aqui. 2 mais 10 dividido por menos 5 igual a menos 2. Agora vem a potenciação e o que representa. Acho que aí já é com o Adali ou a Deise. Pessoal, até aí vocês entenderam? Restou alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, perguntem, viu? Para
Era o professor Na hora Carvalho. da resolução das questões, vocês saberem de letra. Já sabem, né? entendi. Certo. Quem foi que falou que tinha dúvida da divisão? Foi a Daiane. Daiane, ainda tem alguma dúvida na divisão que você quer que a gente tire essa sua dúvida? Pode falar. Acho que não. A gente pode passar e adiante. Bom, agora a gente vai continuar falando sobre potenciação. Certo. O que é e representação. Potenciação é a operação matemática utilizada para escrever de forma resumida números muito grandes, onde é feita a multiplicação de n fatores iguais que se repetem. Aqui a representação A elevado a n. A é o fator que se repete, n, o número de fatores. O n é a quantidade de vezes que o A vai se repetir, tá? Aqui o exemplo. 2 vezes 2 vezes 2. É 2 elevado a 3. Aqui, o 2 é a base e o 3 é o expoente. O expoente é a quantidade de vezes que a base vai se repetir. Aqui o 2 se repetiu quantas vezes? 1, 2, 3, não é? Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Muita gente confunde aqui. 2 elevado a 3, muita gente faz o quê? 2 vezes 3. Não, isso não pode. Eu não posso pegar e multiplicar o 2 vezes 3. Potenciação, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 elevado a 3 é igual a 8. Para a situação, temos 2. 2 é a base, 3 é o expoente. O resultado da operação 8 é a potência. Lembre-se, todo número elevado à primeira potência tem como resultado ele mesmo. Por exemplo, 3 elevado a 1 é 3. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Não importa que número for. Se ele tiver elevado a 1, vai ser ele mesmo. Todo número natural não nulo elevado a 0 tem como resultado 1. Por exemplo, 4 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 vai ser o resultado 1. Todo número negativo elevado a um expoente par tem resultado positivo. Por exemplo, menos 2 elevado a 2, 4. Aqui, esse menos 2 elevado a 2, porque vai ser menos 2 vezes menos 2. Menos por menos, mais. Então, 2 vezes 2, 4. Todo número negativo elevado a um expoente ímpar tem resultado negativo. Por exemplo, menos 2 elevado a 3. Menos 8. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai ser menos 8. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2, mais por menos, menos 8. Entenderam aí, pessoal? Essa parte aqui do expoente positivo, o número negativo com expoente positivo e número negativo com expoente ímpar. Sim, muito bem. Agora a gente vai falar sobre as propriedades da potenciação. Produto de potência de mesma base. Repete-se a base, são um expoente. Se eu tenho a multiplicação de mesma base, eu vou somar meus expoentes. Se eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, eu vou ter 2 elevado a 3 mais 2. 2 elevado a 5. 3 mais 2, 5. 2 elevado a 5, 32. Quando vocês veem potenciação de mesma base, multiplicação de mesma base, eu vou fazer o quê? Eu vou somar os expoentes e transformar em uma só potência, tá? A divisão de potência de mesma base. A diferença na divisão é que eu vou subtrair meus expoentes.
Na multiplicação, eu somo os expoentes. Na divisão, eu subtraio. Se eu tenho 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2, eu tenho 2 elevado a elevado a 3 menos 2. 3 menos 2, 2 elevado a 1, que vai ser 2. Essa propriedade, ela é muito bom porque você diminui cálculo. Em vez de eu calcular aqui 2 elevado a 3, aí depois multiplicar por 2 elevado a 2, eu só pegaria aqui 2 elevado a 5. Potência de potência. Essa potência de potência é o quê? É um número elevado, entre parênteses, elevado a outro. Eu tenho aqui A elevado a M elevado a N. A elevado a M vezes N. 2 elevado a 2 elevado a 3. Eu tenho 2 elevado a 2 vezes 3. Eu faço essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Eu tenho 2 elevado a 6, que dá o quê? 64. Distributiva em relação à multiplicação. Aqui, ó. Eu tenho bases diferentes, mas expoentes iguais. O que eu faço? Eu multiplico as bases e elevo ao expoente que está aqui iguais, tá? Eu tenho aqui 2 vezes 3 vezes 4. Aí eu peguei o quê? Elevei a 2, porque o 2 não está aqui, não é o expoente dessas 3 bases. Eu multipliquei 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, e elevei a 2. Deu 576. Distributiva em relação à divisão. Eu tenho 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 3. Eu coloco entre parênteses e coloco o expoente. Ficou 2 terços elevado a 2. Faço a potenciação normal e encontro o resultado. Entenderam essa parte aqui, essas propriedades aqui? Sim, vocês estão entendendo tudo, estou gostando de ver. Daiane, mais ou menos. Qual foi a parte que você não entendeu, Daiane? Pode falar, Daiane, também, viu? A terceira, da divisão, né? Saiu da reunião. Oh. Francisco volta bem, a Daiane não entendeu a terceira, da divisão. Ó, Daiane, eu tenho aqui, ó, eu tenho 2 terços. O 2 está elevado a 2 e o 3 também está elevado a 2. O que foi que eu fiz? Eu só peguei o 2 terços, coloquei ele em parênteses e coloquei só um expoente. Mas esse expoente, ele estando aqui, ó, eu tenho que elevar tanto 2 como 3. Por isso que o meu resultado deu aqui, ó, 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. Entendeu agora? Tudo bem, agora a gente vai... Mais alguém ficou em dúvida nessa parte? Alguma parte dessas propriedades? Agora o Adali vai explicar para vocês radiciação. Bem, pessoal, a radiciação, o que é e representação? Vários de vocês já ouviram falar, né? Já ouviram não, até hoje estuda desde cedo. Já ouviram falar na famosa raiz quadrada. Então, a gente vai estudar agora um pouco sobre ela. A radiciação, ela calcula o número que, elevado a determinado expoente, produz o resultado inverso da radiciação. Ou seja, ela é o inverso
da potenciação, que a Deise acabou de falar, né, sobre a potência, então ela produz o resultado inverso. A gente tem a representação da radiciação, né? A gente tem o N é o índice, que indica, quando a gente fala raiz quadrada, o índice que não aparece, né? O índice é raiz quadrada, se não aparece, então é 2. A gente fala raiz cúbica. Se a gente fala raiz cúbica, no lugar desse N, o número é 3. Raiz quarta é o 4 no lugar do N, índice. Tem o radicando, né? Que é o número que fica dentro. E tem o radical, que é a própria raiz, né? E o Y, que é o resultado da raiz. Um exemplo, radiciação de números naturais. A gente tem aí, ó, o 3 como índice, né? E tem o 8 no radicando, aí dentro. E, como é 3, então se configura como raiz cúbica. E qual é a raiz cúbica de 8? Se vocês não sabem, um jeito fácil aí que ele colocou, né? É fatorar o número 8. Como ele é um número par, ele é bem bonzinho de fatorar. A gente fatorando, a gente encontra 2 elevado a 3. E quando a gente tem um índice ou um expoente em cima do 2, em cima do radicando, a gente apenas corta, se tiver igual ao índice. Vocês entenderam? Coloquem aí no chat, se sim ou não. Para explicar de novo. Não, Thiago, não. Thiago, não. Ô, bem, Thiago, vamos aqui de novo. A gente tem a raiz quadrada, né? Você conhece a raiz quadrada? Sim ou não? Sim, né? Você tem a raiz quadrada. A raiz quadrada é de 4. Você sabe qual é a raiz quadrada de 4? Do número 4? É 2, né? Exatamente. Se você fatorar o número 4, você vai encontrar 2 elevado a 2. E no lugar do 4, você vai substituir o 4 pelo 2 elevado a 2. Como o índice ele é igual ao expoente, então você corta o índice com o expoente e sobra o número 2. Igualzinho tá aqui, ó. Você tem aí, ó, 2 números 3, né? O índice 3, expoente 3. Então você corta os 2 e sobrou o 2. Apenas você tira da raiz. Você cortando esses 2, o índice com o expoente, você elimina esse radical. E o 2 fica para fora. Entendeu? Eu acho que o problema mais é na fatoração. O problema na fatoração, só que não tem algum exemplo. Eu queria mostrar algum exemplo aqui para vocês, mas não tem. Mas vocês sabem fatorar ou não? Fatorar o número. Não. Fatoração, não. Não. E não tem. Espera aí. Não. Bem, a fatoração de um jeito não tão simples assim, né? Porque eu só vou falar. É transformar o número em números menores, né? Número menor de você trabalhar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela bem aqui. Não dá não. Pessoal, você tem, ó, a gente vai fatorar aqui o número 8. Você tem o número 8. Vocês sabem aquela regrinha que você coloca o número e do lado do número você passa um traço para baixo, dividindo por 2. Se não der por 2, dá por 3. Se não der por 3, dá por 5. Vocês lembram? Eduardo, sim. Pois é. Aquilo ali nada mais é do que a fatoração do número. Você tem um 8 fatorando por 2. Eu quero que vocês façam aí no caderno de vocês, com lápis, fatore o 8, dividindo por 2. Ele é número par, né? Então ele serve por 2. Se você dividir por 2, ele vai dar 4. O 4 ainda é par, né? Então, você ainda pode dividir por 2.
você dividir o número 4 por 2, ele dá 2. O 2 é par também, ainda dá de dividir por 2. Aí você encontra, 2 dividido por 2 é 1. 1 já é menor que o 2, não dá de dividir. Então, do lado direito, depois da linha que vocês passaram para baixo, tem 3 números 2. Aqueles 3 números 2 nada mais é do que 2 elevado a 3. Você pode escrever simplesmente assim. O 8 é igual a 2 elevado a 3. Entenderam? Fizeram aí? Entendi. Certo. Mais alguém? Pode passar aí, Francisco. Bem, a propriedade da radiciação. A propriedade 1. Você tem o radical, né? Você tem o radicando, que é o A, elevado a M, e o índice é N. Se você tiver um modo, você pode ter um modo também de simplificar, tirar da raiz, apenas colocando ela para fora, né? Dividindo o M pelo N. Como vocês estão vendo aí, ó. O M, o que tá, ele fica em cima, e o que tá fora, ele fica embaixo. O A é a base, né? Vocês estão vendo aí. Aí tem o M. O M é o expoente do A. Então, ele fica em cima e o N fica embaixo. Então, fica A elevado a M sobre N. Um exemplo aí, ó, raiz de 7. A gente tem aí, ó, não aparece, mas em cima do 7, o índice, ou o expoente, não aparece nada, ele é 1. Tem alguém com o microfone ligado aí? Dali. Não, eu só queria acrescentar uma coisa para ele. Que aqui, ó, nesse raiz quadrada de 7, no caso aqui não foi um meio para fora. Daqui é o famoso, quem tá no sol vai para a sombra e quem tá na sombra vai para o sol. No caso aqui, o 2 estava aqui, né? Fora, no sol. Então ele foi para a sombra. E o 1 que estava aqui junto com o 7 na sombra foi para o sol. Certo? É só um macetezinho. Vocês entenderam aí, né, pessoal? Essa é só uma propriedadezinha, ela é bem simples. Eu creio que não precisaria tanto assim, né? Mas a gente tem que apresentar essa propriedade. A propriedade 2. Como eu havia dito, né, no slide anterior, que você tem o índice igual a expoente do radicando, então você tem os dois, e o que sobra é só o A. Você tem aí, ó, N, que é o índice, e o N é o expoente. Se você cortar os dois, como são iguais, você pode cortar, você pode tirar ele, remover, e sobra apenas o A. Como tá aí, ó, a raiz cúbica elevada a 3 é igual a 2, porque você corta o 3 com o 3 e some o radical e sobra apenas o 2. Entenderam? Pega nível ventilador. Eu vou tirar aqui, não tá carregando. Sim. A propriedade 3, Daiane, sim. Bem, a propriedade 3. Essa propriedade 3, a gente tem uma raiz, a raiz com radical A e índice N, multiplicando por uma raiz B, com radicando B e índice N, né? No caso, a gente pode apenas simplificar. Não precisa fazer as duas separadas. Se tiver a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, você apenas coloca em apenas uma raiz quadrada de 2 vezes 2, que dá a raiz quadrada de 4. Aqui, ó, a propriedade 3 diz exatamente isso.
que a raiz quadrada de A vezes B elevada a N é igual ao que está na esquerda dela aí, né? Um exemplo aí, ó. A raiz de 9 vezes a raiz de 16. Você simplifica, né? Coloca em apenas uma raiz, que pode. É igual a raiz quadrada de 9 vezes 16. 9 vezes 16 é 144. A raiz de 144 é igual a 12. Vocês sabem, né? A raiz quadrada de 144 é igual a 12. Entendido essa propriedade 3? Sim. A propriedade 4. José Filho, sim. Vamos lá. A propriedade 4 é a raiz quadrada, é a raiz de índice n, não quadrada, porque pode ser cúbica. Luiz Eduardo, não entendeu a propriedade 3, é? Qual? Qual é, Luiz Eduardo? Todas. Todas. Da propriedade 1 você não entendeu, não? Não, eu sou muito difícil de pegar coisa de matemática. Pois vamos lá. Aqui, ó, propriedade 1. A gente tem a raiz, né? A raiz n de A elevado a m. A única coisa que ele fez depois da igualdade foi ele repetiu o A, só que não colocou mais aquela raiz, aquele radical, né? E colocou o que estava do lado do A, ele colocou em cima, e o n que estava fora, ele colocou embaixo. Como tá aí, ó, o 7, a raiz quadrada de 7. Aí, ó, você sabe que é raiz quadrada? Porque não aparece. Se aparecesse um 3, era raiz cúbica. Mas como não aparece, é raiz quadrada. É um 2 ali, onde não aparece. E do lado, em cima do 7, é um 1. Então, depois da igualdade, você tem 7. O que está dentro fica em cima. E o que está fora fica embaixo. 7 é elevado a 1 sobre 2. Entendeu essa? Sim, mais ou menos. Mas tá dando para entender. Vamos embora lá, na propriedade 2. A propriedade 2, ela é a mais simples. Você tem aí, ó. Você enxerga que o N aí, ó, é igual ao N de fora, né? O N de dentro é igual ao N de fora. Qualquer valor que eu atribuir para N, ele tem que estar dentro e tem que estar fora. Entendeu? Diga aí. Entendi. Pois é. Se eu tenho um valor igual para N, né? Por exemplo, esse 3 aí. A gente tem valor 3, né? No lugar do N lá em cima, a gente tem valor 3. E no N que está dentro do elevado ao A, a gente tem N. Embaixo, a gente tem 3, no lugar do N. Esses dois 3, eles apenas desaparecem. Apenas somam, você corta eles. Você joga eles no mato, sei lá, em qualquer lugar. E sobra o 2. Você coloca o 2 como resultado. Entendeu? Entendi também. A propriedade 3, ela é um pouquinho mais complicada. A gente tem, ó, uma raiz A. Bora pegar como exemplo mesmo esse aí. A raiz quadrada de 9. Não aparece o índice, né? Não aparece ali o N no 9. Então é 2. É raiz quadrada. Vezes a raiz quadrada de 16. Elas estão separadas, não estão? Tá observando aí? Pois é, elas estão separadas. Então, a única coisa que eu faço é pegar os números e colocar dentro de um só raiz, multiplicando elas duas. Olha, a gente pegou 9 vezes 16, a raiz quadrada de 9 vezes 16, né? E 9 vezes 16 é 144. Em uma só raiz. A gente pegou as duas e transformou em apenas uma. Colocando os dois números, multiplicando dentro. Que deu 144. A gente vai pra cá que eu não tô com ódio ligado. E a raiz quadrada de 144? A raiz quadrada de 144 é 12. Por quê? Você sabe por que a raiz quadrada de 144 é 12? Porque fatorou? Não.
você poderia fatorar, que ia dar o resultado também. Só que 144, o resultado é 12, porque 12 vezes 12 é igual a 144. Francisco, tem como tu voltar o slide aí? Um pouquinho, lá no começo? Aí, isso. Olha, a gente tem aqui dizendo que a radiciação calcula o número que, elevado a determinado expoente, produz o resultado inverso da potenciação. Nesse caso do 12, a gente apenas elevou a 2. Mesmo que ser o 12 elevado a 2. É 12 vezes 12. A gente elevou, né? O 12 ao expoente 2 e encontrou 144. Entendeu? Passa aí, Francisco. Pode continuar? Pode. Bem, a propriedade 4. A propriedade 4, a gente tem a raiz de índice N, onde dentro do radicando a gente tem uma divisão, A sobre B. Isso aí, nada mais, como ele está em uma só, a gente pode fazer a distributiva, né? Em cima pode ficar a raiz de índice N de A, dividido pela raiz N de B. Na da esquerda que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo uma só, e na da direita a gente distribuiu em duas, divisão. Um exemplo, a raiz quadrada de 4 sobre 9. A raiz quadrada de 4 sobre 9, essa propriedade ela é muito útil para a gente poder responder mais rapidamente, né? Essa propriedade, ó, olha aí, ó, com 4 sobre 9 a gente não ia conseguir resolver assim tão fácil. Só que, como essa propriedade diz que a gente pode, como é que eu posso dizer? Dividir elas duas, né? Em cima fica a raiz de 4 e embaixo fica a raiz de 9. Então, a gente tem aí, ó, duas raízes quadradas, onde a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E a raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Entenderam? Sim. Pois é. A raiz quadrada ela nada mais é do que você multiplicar o número por ele mesmo e ele dá o número. Tipo, você multiplicar 1 vezes 1 é 1. A raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 2. 2 vezes 2. Isso, 2 vezes 2 é 4. A raiz quadrada de 4 é 2. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Nunca pode ser 5 vezes 6 ou 5 vezes 7. 4 vezes 2, nunca pode ser. Só pode ser a multiplicação por ele mesmo. Propriedade 5. A gente tem aí, né, dentro do parêntese, a raiz quadrada, a raiz de índice N, de A, e fora do parêntese, a gente tem o expoente. E esse expoente, ele não precisa multiplicar com N, ele basta multiplicar com A, onde se transformou lá na propriedade de 1, como vocês podem ver aí, ó. Essa propriedade 5, ela é igual à propriedade 1. Estão conseguindo visualizar? Sim ou não? Sim, né? Sim, sim, sim. Bem, o exemplo que ele dá aí, é a raiz quadrada de 4 dentro do parêntese e o expoente 4 lá em cima. Como a Deise explicou, né? O expoente, ele é o número de vezes em que a base se multiplica. Só que nesse caso, pela propriedade, a gente pode trazer esse número 4 para dentro. Então, é a mesma coisa aí, ó. Raiz quadrada de 4 elevado a 4. O 4 está elevado ao 4, que é igual a raiz quadrada de 256. Por que 256? Porque 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 256. Entenderam? E a raiz quadrada de 256 é igual a 16. Porque 16 vezes 16 é 256. Entenderam aí? Coloquem aí.
Sim. Sim. A propriedade 6, vamos lá. A gente tem aí um pouco mais complicado, né? À primeira vista a gente pensa que é complicado. Só que a gente tem uma raiz dentro de outra raiz. A gente tem uma raiz de índice N e outra raiz de índice M, radicando A, dentro dessa raiz de índice N. Eu acho que ficou um pouco complicada essa propriedade. A gente tem aí, ó, a raiz quadrada de A dentro da raiz quadrada de N. A gente pegando como raiz quadrada, não N. A gente apenas multiplica os índices. Como vocês estão vendo aí, ó, do lado direito, depois da igualdade. Ele apenas pegou o N vezes M e deixou o A sozinho lá dentro. Entenderam a propriedade? Entenderam sim ou não? Tiago, sim. Então, eu acho que todos entenderam essa propriedade. Aí tem um exemplo que tem a raiz cúbica, quando é o 3 é raiz cúbica, e dentro da raiz cúbica a gente tem outra raiz, o índice 2. Se é o índice 2, é raiz quadrada. Não precisaria aparecer o número 2, que sem aparecer o número 2, a gente sabe que é raiz quadrada. E no radicando, a gente tem aí o número 4096. Depois, do outro lado da igualdade, a gente tem a multiplicação deles, né? Dos índices. 3 vezes 2, da raiz de 4.000... Da raiz de 4096, que é igual a 3 vezes 2 é 6, fica como raiz sexta de 4.096. Ou seja, a raiz sexta de 4.096 é 4. Entenderam? Porque 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 6 vezes, é 4.096. Entenderam essa parte? Repete. Propriedade 6, né? Daiane. Então, Daiane, como você está vendo aí, ó, você tem duas raízes, né? Tem uma fora e tem outra dentro. Tá conseguindo ver que tem duas raízes? Sim, né? Então, se tem duas raízes, eu apenas multiplico, ó, as que ficam ali, ó, do ladinho, naquele lugarzinho mais bonito, ali do lado de fora. Eu multiplico elas duas. Fica N vezes M e o A fica sozinho. Então, eu transformei em apenas um, multiplicando os índices. Como no exemplo aí, ó. A gente tem a raiz de fora, tá 3, o índice 3, né, raiz cúbica. E dentro a gente tem a raiz quadrada. Depois, a gente apenas multiplicou. Como no exemplo aí em cima, na propriedade, a propriedade 6, né? A gente pegou N vezes M, aí embaixo a gente apenas trocou. Como se o N fosse o 3, o 3 fosse o N e o 2 fosse o M. Entendeu? 3 vezes 2 é igual a 6 e fica a raiz sexta de 4.096. E a raiz sexta de 4.096, por que ela é 4? Porque a multiplicação do 4 por ele mesmo 6 vezes resulta em 4.096. Entenderam? Daiane, sim. Certo. Sim. Então vamos continuar, né? Eu acho que agora é o exercício. É um exercício fácil. A primeira questão aí que a gente tem, ó, relembrando aí os assuntos do começo. Adição, subtração. Em uma caixa d'água, há 500 litros de água. Os moradores da casa utilizaram em um dia 213 litros desta caixa. Quantos litros de água ainda há na caixa? Alguém sabe aí? Coloca aí no chat.
Alguém faz as contas aí. Isso é uma subtração, né? Isso, exatamente. Dá 287. Isso. É o Luiz Eduardo, né, que falou. Sim. O Silvio também, 287. O Thiago também respondeu. Exatamente, ó. 287 litros de água na caixa que restam ainda. Um ônibus rodou 56 quilômetros durante a manhã e 48 quilômetros no período da tarde. Quantos quilômetros o ônibus rodou neste dia? Ele rodou 56 quilômetros de manhã e 48 da tarde. Qual o total? 104. Exatamente. Luiz Eduardo, né? Tiago. Bem, Thiago. Né? Faz 25 dias que uma coelha deu à luz a uma ninhada. Sabemos que filhotes de coelho só abrem os olhos depois de 11 dias de nascido. Há quantos dias os coelhinhos abriram os olhos? Quem sabe aí? Há 14 dias, José Carvalho. Muito bem, José Carvalho. Tava em dúvida se era essa resposta mesmo. Oi, é o Luiz Eduardo? Eu tava em dúvida se era essa resposta mesmo. É, pois é. Era só pegar o 25 e subtrair 11. Você encontrava 14. Exatamente, aí eu nem disse. Exatamente, pois tudo bem. 14 dias. A próxima. Com base na operação, 14 dividido por 2 igual a 7. 14 dividido por 2 igual a 7. Verifique se as afirmações abaixo estão corretas ou erradas. O número 2, ele é o divisor da operação? Sim ou não? Sim. Exatamente. Tiago, sim. Sim. Muito bem, pessoal. Vamos prestar atenção aí na aula. Sim, Sim, sim. Daiane. Muito bem. O quociente. Letra B. O quociente é o resultado da operação? Não, Luiz Eduardo. Certo. Não. Thiago também não. Muito bem. José Filho, não. Não, exatamente. Prestando atenção. Essa operação é inversa à multiplicação? Sim ou não? José Filho, José sim. Filho, Tiago, José sim. sim. Daiane, sim. Muito bem. Muito bem, viu? A igualdade equivalente à operação é 7 vezes 2 igual a 14? Sim ou não? Sim, muito bem, José Carvalho. É tão rápido, viu? Ele acabou de falar, né, que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Exatamente. Então vamos para a quinta questão aí. Uma sala teatral será construída em uma escola para as apresentações de final de ano. A sala possuirá 15 filas de poltronas e cada fila contará com 32 poltronas. Quantas pessoas poderão ser dadas para a festa de final de ano, no intuito de que todas permaneçam sentadas? Ou seja, elas têm que ocupar todas as poltronas que tiver na sala. Quantas pessoas cabem? Mas alguém conseguiu ver?
Passa aí, Francisco. Luiz Eduardo acertou aí, ó. 480. Tá certo, Luiz Eduardo. É 480 mesmo. José Filho, 480 também. Bem, calcule as potências. 2 elevado a 3 é quanto? A gente estudou bastante ainda agora. Quando ela colocou. 2 elevado a 3. Qual o valor? 8, Tiago já botou. Muito bem, Tiago. 8, Zé Carvalho também. Muito bem. Não, Luiz Eduardo. Daiane, Luiz Eduardo. É É o- o seguinte. 2 elevado a 3 não é 6, porque o número 3, ele tá pequenininho. Quando o número tá pequenininho lá em cima, ele apenas indica o número de vezes que tu vai multiplicar o número 2 por ele mesmo. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Entendeu? Pois é. Pois pronto. Menos 6 elevado a 2 é o quê? Qual o valor? Propriedade aí, tem uma propriedadezinha. Tiago, Menos 26, 26. Tiago. José Carvalho, 26. José Filho, 36. Pessoal, tem a propriedade aí que fala, que a Daisy falou, né? Que se você só faz o jogo do sinal se o número e o sinal estiver dentro do parêntese. Ou seja, se tivesse o menos 6 dentro do parêntese e o 2 fora, então você ia ser positivo, porque o menos você ia fazer o jogo do sinal, ia multiplicar o 6 pelo 6, ia dar 36. Mas não, nesse caso, como eles estão fora, menos 6 elevado a 2, o menos está fora do parênteses, né? Você repete o menos e faz a potência. 6 vezes 6, 36. No caso aí, ó, o Thiago acertou, ó, menos 36. Entendeu? Traga a pipoca pra mim. Pipoca pra mim. Entendeu, né? Letra C. Menos 2 elevado a 2. Quem falou assim? Menos 4. Muito bem, Tiago. Daiane. Zé Carvalho. Exatamente. Certíssimo. José Filho também. Não vou passar tudo esse aqui, vou passar. E essa agora? Menos, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses, elevado a 3. Qual o valor dessa letra B? Passa aqui. Júnior. Se eles ficam passando Propriedade também nela. José Filho, menos 27. A Daiane, 27. Vem, Daiane. Daiane, acertou. Realmente, pessoal. Pode explicar aí, Deise, essa... Esse menos 3 elevado a 3, por que ele dá 27? Porque esse sinal aqui de fora, eu deixo ele, eu não vou mexer nele agora. Eu vou resolver primeiro aqui esse de parênteses. Vou pegar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá 9, não é? Mais 9 vezes menos 3 dá o quê? Menos 27. O 27, menos 27 aqui dentro do parênteses. Fazendo o jogo do sinal, com esse sinal menos que tá fora, vai ser o quê? Sinais iguais, o Jefferson falou, né, naquela hora, que sinais iguais é positivo. Então, menos por menos mais. Então, dá mais 27. Foi o que a Daiane colocou, 27, certinho. Entenderam, pessoal, por que deu 27? Aqui, ó, o que eu acabei de falar, ó. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3
Menos 3 vezes menos 3 dá o quê? Mais 9. Menos por menos, mais. Mais 9 vezes menos 3, mais por menos, menos. Mais diferentes, negativo. Então, dá menos 27. O 27 colocado dentro do parêntese, continua dentro do parêntese, porque tem o sinal de fora. Vai ficar menos 27. Aí, eu fazendo o jogo de sinal com o sinal menos que está fora do parêntese, vai ser o quê? Menos por menos, mais. O resultado dá o quê? 27. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Cadê o Hermes? Entenderam ou ainda tem dúvida ainda sobre isso? Acho que sim, Deise. Continua aí. Tiago, eu tô entendido. Vem, Tiago. Vamos para a próxima. Aqui, a sétima. Aqui. Sabendo que o valor de 5 elevado a 7 é 78.125, qual o resultado de 5 elevado a 8? Eita, que o Thiago foi rápido. Nossa. Thiago, tá fera, viu? Precisa de 25. Não. Bem rápido. Vocês estão bem rápidos, gente. Tô gostando de ver. Aí eles já estavam fazendo quando eu tava explicando. Adiantado, gostei de ver. Espacinho aí. 8. Aqui. As potências menos 4 e menos 4, menos 4, desculpa. O menos 2 dentro do parêntese elevado a 4 e menos 2 elevado a 4 são iguais ou diferentes? E qual o resultado? Essas duas potenciações aqui são iguais ou são diferentes? Diferente. José Carvalho, diferente. Sim. Por quê? É porque... Tiago também diferente. Qual é? E o resultado? O resultado, quer saber? Vou dizer sim. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Vocês responderam diferente. Um dá 16, o outro dá menos 16. Diga o resultado. Pode falar, Um dá 16, o outro dá menos 16. o Tiago, porque o resultado, um é mais, o outro menos. Muito bem, Tiago. É verdade, né? Número negativo elevado a expoente para o resultado é positivo. Dentro do parênteses, esse menos 2 aqui, sem parêntese, o sinal continua o mesmo, né? Tiago, 16 menos 16. Muito bem, Tiago. E está falando que parece que tem o mesmo sinal. Aqui a outra. Calcule as raízes de... de Entendeu? 144 Ele está... e raiz de menos 4 elevado a 2. Olha, ó. Quando está dentro do parêntese, tem o 4 está elevando. Então, eu explico, ó. Menos por menos dá mais. Por menos vai dar menos, né? Então, mais 1 por menos. Menos por menos vai dar o que mais? Lá fora, o 4 está elevando só o 2, não está elevando o menos. Então, fica o mesmo menos. Entendeu? Menos 2 vezes menos 8 não vai dar 8, né? Muito bem, então, Thiago. 8 e a vezes letra menos B? 2. Não, dá 4, peraí. Menos 2 vezes menos 2 dá 4, né? 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Menos 8 vezes menos 2, menos mais, então 16.
Aí lá fora, ó, só o 4 que está sendo levado. Entendeu? Aí eu fico mesmo menos. Vai lá, Segundo 16. Muito bem, Thiago. Não é, na verdade, não é 16 o resultado. Não. Meu Dali, teu microfone tá fechado. Desculpa. A letra B, ó. Raiz, 16, pessoal, raiz é 16, apenas raiz 16 é 4. o resultado do radicando. Isso. Aí vocês vão fazer o quê? A raiz de 16. Quanto é a raiz de 16? É? 4. Muito bem, Thiago. Exatamente. José Carvalho, 4 também. Muito bem. José A potência Carvalho. aí deu o quê? Menos 4 elevado a 2 dá o quê? 16 com a raiz de 16 aí, ó. O 16 tá dentro da raiz ainda. Tem que tirar da raiz. E com a raiz de 16? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? O 4. Para fazer então raiz. Então o resultado é Ninguém 4. tá fazendo barulho. Finaliza aí, né? Tá aqui, ó. Explicar. Pode falar dele. Menos 4 elevado Menos 4 elevado a 2 é o quê? A raiz de 16. A raiz de 16 é igual a 4. Pois menos 4 elevado a 2 é menos 4 vezes menos 4. Menos por menos, mais, né? 4 vezes 4, 16. Então, os meninos responderam certo. A raiz igual a 4. A raiz de 16 igual a 4. A gente vai finalizar aqui. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas que no começo da aula alguém disseram que estavam com algumas dúvidas ainda, né? Espero que a gente tenha tirado. A gente vai finalizar agora, porque a gente já tomou um pouquinho do tempo da aula do professor Anderson, porque a gente começou um pouco atrasado, por problemas técnicos, né? Agradecer ao professor Francisco por ter apresentado o nosso slide, que estava dando problema no computador do professor Dali, e pedir desculpa ao professor Anderson por ter tomado um pouco da dele, que a gente já está aqui 3h15, 3h17, na verdade, já pegou um bocado de tempo. Então, só quero agradecer vocês. Continuem aqui nos acompanhando, assistindo a aula do professor Anderson. Valeu, pessoal, pela participação. Gostei de ver vocês participando. Continue participando também na próxima aula, aqui, falando no chat, também aqui mesmo, ativando o microfone, falando também, tá? Ou então no chat. E é isso. Muito obrigada. Se o Dali quiser falar alguma coisa, o professor Jefferson também, vou dar a voz a eles. Não tenho nada a falar, não. Só que eu acho que eles hoje foram mesmo sensacionais, viu? Hoje pegaram muito viu? Não nada não, é a mesma do Obrigado, pessoal. Mais uma aula. E agora vai ser aula com o Wallace. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Fiquem com